Dão fica aproximadamente na região centro de Portugal. Não sei se vocês estão familiarizados com Portugal. É um retângulo, e só para terem uma ideia do tamanho de Portugal, é do tamanho de Pernambuco. Só. Nós somos cerca de 10 milhões de habitantes. São Paulo tem 12, portanto Portugal, país, é mais pequeno que a cidade de São Paulo. O Douro fica sensivelmente aqui nesta zona de Portugal, aqui no norte, e o Dão fica mais abaixo, ou seja, a região centro de Portugal. O Porto fica aqui e Lisboa fica aqui. Lisboa é a capital de Portugal. Começar a falar um bocadinho de Portugal. Portugal é um dos países que produz vinho há mais tempo no mundo, há cerca de 2000 anos. Os responsáveis por levar toda a parte de castas, de uvas para Portugal foram os romanos. Para terem também uma informação, o vinho, as primeiras informações que existem onde houve produção de vinho é onde hoje é atualmente o Iraque. Depois os gregos invadiram aquela zona toda, levaram as uvas para a Grécia. Depois os romanos invadiram a Grécia, ficaram com toda a parte do conhecimento de uva. Quando invadiram a Europa toda, França, Espanha, Portugal, levaram a cultura do vinho com eles também. Portanto, Portugal produz vinho há mais de 2000 anos. Em termos de uvas, Portugal, juntamente com a Itália, são os países que têm mais variedades de uvas autóctones, ou seja, uvas que só existem em Portugal. São cerca de 300 uvas diferentes. E em cada região há, sensivelmente, 6, 7, 8, 10 uvas principais, embora a principal uva que hoje em dia se cultiva em Portugal é uma uva que se chama Touriga Nacional. A Touriga Nacional tem origem na região do Dão, mas foi para o Douro, foi para o Alentejo, foi nos vinhos verdes, existe Touriga Nacional também, Bairrada, Extremadura, enfim, Palmela, em todas as regiões de Portugal hoje a Touriga Nacional ou está presente e é das uvas com mais, digamos, mais importância no país. Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, como vocês viram, tem 300 uvas e por isso tem também muita variabilidade, ou seja, o Douro e o Dão distam, se traçarmos uma linha reta entre o centro da região do Dão e o centro da região do Douro, são cerca de 50 km. Estou a falar em linha reta, mas são regiões muito próximas. Aliás, em Portugal é tudo próximo. Nós conseguimos ir do norte ao sul do país, são cerca de 750 km em 5 horas de carro. Portanto, é tudo muito pequeno. 750 de norte a sul, de este a oeste, são cerca de 200 km. Portanto, a pessoa diz que se distrai a dirigir o nosso carro, nós, quando damos por ela, já estamos em Espanha. É tudo muito rápido. Entendem o que eu digo? Estão a entender? Sim. Se tiverem dúvidas, pergunta. Eu gostava que hoje não fosse só uma conversa do meu lado, gostava que vocês também fizessem perguntas daquilo que vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que não entendam, perguntem. Porque geralmente quando é assim uma apresentação, se as pessoas que estão do outro lado não fazem perguntas é porque não entendem nada. Então, eu gostava que vocês entendessem, que hoje aprendessem pelo menos alguma coisa. E se tivessem alguma dúvida que eu não saiba esclarecer, rapidamente vamos tentar chegar a um consenso. A grande diferença entre estes dois vinhos, além das regiões, é que a região do Douro tem um solo e um clima completamente diferentes do Dão. O solo da região do Douro é xisto, uma pedra xisto, e o clima é um clima mediterrâneo, ou seja, verões muito quentes, verões muito secos e invernos frios. Há cerca de 3 meses de muito frio, mas os restantes 9 meses são realmente muito quentes, embora, logicamente, no verão é muito mais quente que na primavera e no outono, mas digamos que há apenas 2 estações do ano, a fria e a quente. O Dão, apesar de estar a 50 km de distância do Douro, é uma região muito mais amena. O solo, em vez de ser granito, em vez de ser xisto, é granito, e a altitude média dos vinhedos, enquanto que no Douro nós temos uma altitude média na casa dos 150 a 200 metros, altitude média,
Aqui no Dão, a altitude média é de 500 a 600 metros. Quando nós estamos falando de altitude, estamos falando de a nível de mar. A nível de mar. São Paulo, só para terem vocês uma ideia, está a cerca de 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. 900. A altitude do Lagares é maior. É mais alta. Então a acidez também é maior. Exatamente. Porquê? Porque as maturações são mais amenas. Há mais tempo de frio. E agora nesta fase que nós estamos a colher as uvas, os dias são quentes, mas as noites são muito frias já. E nós temos o que se chama, aqui uma palavra mais técnica, amplitude térmica, que é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. E as noites sendo mais frescas, nós temos maturações mais longas. Portanto, temos mais acidez, não só também devido ao clima mais ameno, mas também porque a rocha que compõe o solo da região do Dão é granito. Portanto, é uma rocha ácida, ou seja, tem mais acidez do que o xisto. E além disso, logicamente, no Douro é mais quente, portanto as maturações dão-se mais rápido e nós temos menos acidez. Porquê? O que é a maturação da uva? Vocês já todos com certeza viram, uva verde, pequenina, aquilo tem muito ácido. Mas quando a uva amadurece, o que é a maturação? A maturação é a transformação dos ácidos em açúcar. E depois o açúcar é que vai permitir a fermentação e a transformação desses mesmos açúcares, que já foram ácidos uma vez, em álcool. Ok? É através de uns micro-organismozinhos que se chama levedura, como é no pão, como é no iogurte, como é no queijo, tem levedura, que faz uma reação química que transforma o açúcar em álcool. Isto é igual em todo o mundo, não há variação. Nos vinhos tintos, a fermentação dá-se em contacto do suco da uva e da casca da uva. Nos vinhos brancos, não. É só a fermentação do suco. E no rosé, o que é o vinho rosé? O rosé não é uma mistura de branco com tinto. O rosé são uvas tintas que se esmagam, faz-se uma separação do suco e da casca e não há um contacto muito grande entre a casca e o suco. Por isso é que não há extração de cor. Porque a cor dos vinhos tintos está precisamente na casca, que são as antocianas, que dão a cor aos vinhos. Pronto, isto são apenas noções. Agradecer ao canal de Tudo Um Pouco Mais JF, a oportunidade que nos deu aqui hoje de estar presentes a fazer a apresentação dos vinhos Lagares e Ceirós aqui no Lelis. Estamos à vossa disposição, sempre que quiserem ver ou enfim, assistir às nossas apresentações, consultar a página, consultar o link do Instagram, no YouTube também, em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima.